Olá, meus queridos irmãos, dando sequência em nossos devocionais, hoje faremos aqui uma breve análise sobre Atos 23, dos versos 26 a 30, os quais dizem o seguinte: Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, fi-lo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. Então, nós vemos aqui, dando sequência a esses fatos históricos, que tratam desse momento de Paulo tão conturbado, em que ele é acusado de inúmeras coisas, como já vimos antes. Neste ponto aqui em específico, nós vemos uma reviravolta na situação, quando um comandante, um oficial, Cláudio, ele passa a olhar de uma forma justa para a situação de Paulo e submete Paulo para que ele fosse julgado a uma instância superior, ou seja, ele envia Paulo ao próprio governador. Então essa passagem se trata da carta que ele escreve a Félix, governador, e essa carta acompanhava aqueles que estavam levando Paulo, aqueles guardas que estavam encaminhando Paulo para que ele fosse julgado nessa instância superior. O que nós podemos ver aqui com bastante clareza, irmãos, é que, de fato, Deus cumpre os seus propósitos de maneira soberana. Ele não usa somente os homens de Deus para que ele cumpra seus propósitos, para que tudo aconteça da forma como ele deseja. Mas nos é mostrado aqui que Deus pode usar um ímpio, pode usar, enfim, uma autoridade, pode usar quem quer que ele queira, Ele pode usar até outros aspectos da ordem criacional, para que os seus propósitos sejam cumpridos. Então isso nos faz ressaltar alguns pontos, O primeiro deles é esse, que Deus é soberano. A soberania de Deus está presente em toda a existência. Não há um fato, não há um acontecimento na história que esteja à parte da soberania de Deus. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Existe uma ordem na criação, e essa ordem criacional, ela vem do próprio Deus. A forma como ele criou as coisas possui uma lógica, possui um sentido. E no decorrer da história nós vemos as coisas acontecendo, os eventos ocorrendo no mundo, a vida de pessoas sendo transformadas, mudadas, e, enfim, tudo isso está debaixo da soberania de Deus. Vivemos um momento agora com essa pandemia em que 1 ano atrás, se olhássemos, diríamos que isso era impossível de acontecer, ou que não mudaria tanto assim a nossa vida, caso acontecesse, porque supostamente nós homens temos o domínio sobre tudo. E o que vemos na prática é que, enfim, quando as coisas acontecem na vontade de Deus, tudo ao redor muda, tudo acontece conforme a vontade soberana dele, que nós não temos como conhecer, como saber essas suas vontades, seus propósitos, melhor dizendo. Mas de fato nós temos que reconhecer que Deus é soberano. Deus aqui usa um homem ímpio para que Paulo fosse enviado a uma instância superior, fosse enviado perante o governador, e tudo isso aqui cumprindo o propósito que Deus tinha na vida de Paulo. Nada disso aqui está fora, nada disso é um mero acaso, ou Paulo estava lançado à própria sorte. Tudo o que acontece na vida de Paulo, em seu ministério, é parte da vontade do próprio Deus, e principalmente nós vemos isso sendo registrado aqui nas Escrituras. Nada disso aqui possui um valor somente histórico para nós. Como crentes, nós sabemos que as Escrituras diferem de um livro qualquer. Então, tudo que nós podemos extrair das Escrituras é de fato para que nós tenhamos uma edificação em nossa fé, uma maturidade na nossa forma de enxergarmos a Deus, enxergarmos os acontecimentos. E aqui é um exemplo crasso,
de que Deus cuida daqueles que Ele envia, que Deus cuida daqueles seus mensageiros, missionários. E Paulo, né, no papel de apóstolo, ele possui uma trajetória muito prolífica, né? Ele produz muito após a sua conversão. E nós sabemos que é Deus que faz isso na sua vida, né? Vemos diversos momentos aqui em que Paulo se diminui perante este mover de Deus em sua vida, essa forma como o Senhor ele trabalha em todas as áreas, em todas as perspectivas, né, que Paulo tinha acerca do futuro, acerca do que iria acontecer. E o desejo do coração dele era servir a Deus, pois sabia que Deus tinha um propósito específico, né? Nós não somos apóstolos, né? Embora alguns hoje em dia dizem que são apóstolos, né? Isso é uma grande mentira. Mas nós podemos ser e devemos ser mensageiros, missionários como Paulo. Não necessariamente tendo que ir para um país na África ou para o outro lado do mundo, né, para pregarmos a palavra de Deus. Mas nós podemos e devemos fazer isso no nosso âmbito, nas nossas possibilidades, né? Então, esse é o encorajar que Deus nos dá, de que Ele soberanamente Ele cuida de todas as circunstâncias, Ele protege aqueles seus filhos, Ele de fato cumpre o seu propósito, utilizando ímpios, utilizando os acontecimentos, utilizando o que for necessário para que sua vontade seja de fato concretizada. Esse é o nosso Deus, irmãos. É um Deus soberano, um Deus maravilhoso, criador de todas as coisas. É Ele que de fato possui poder e possui autoridade e legitimidade para que Ele utilize qualquer coisa para que seus propósitos santos glorifiquem Ele mesmo. Então pensemos nessa reflexão, nessa palavra acerca do poder maravilhoso de Deus e apliquemos isso em nossas vidas, em nossos ministérios individuais, em nossa forma de espalharmos por aí essas verdades maravilhosas de Cristo. Deus abençoe a vida dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.